Agora o Inovarão Parto Fora do Eixo chega na minha terra natal, Rio de Janeiro. Embora seja uma carioca meio fajuta, que veio para São Paulo ainda criança, eu adoro o Rio de Janeiro, a paisagem, o despojamento, a praia, o mate, o biscoito e o ecossistema de empreendedorismo eu quero conhecer mais. Empreendedorismo e inovação. O Rio de Janeiro sempre foi considerado eixo ao lado de São Paulo. Mas essa história de ecossistema, sempre, ora você está robusto, virtuoso, ora você está precisando de mais energia. Então eu vou conversar com a Sara Raimundo, que é fundadora de uma Legaltech baseada no Rio, para me contar como é que andam as coisas por aí, Sara. Bem-vinda ao Inovar Parto Fora do Eixo. Oi, Patrícia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando no Inovar Parto Fora do Eixo, falando um pouquinho sobre o ecossistema no Rio de Janeiro, falando um pouco sobre startup, falando de empreendedorismo feminino. Um super prazer estar aqui. E os desafios todos que a gente enfrenta todo dia. Antes de falar da única instância, que é a sua startup, eu queria falar do ecossistema em si. Qual é a sua percepção? Você começou com a startup em 2019, não é? Exatamente. Ou 2020? 2019, a única instância a partir dessa ideação, dessa matéria que meu sócio fazia, né? Ele foi procurar advogados, estagiários, né, para poder entender como é que funcionava a justiça, né, no país. Eu fui uma dessas pessoas que ele procurou, ele apresentou a proposta, né, a ideia que ele tinha na época. Eu achei muito interessante, né, porque o direito ele está no século XVII, basicamente, né, tentando se reinventar, mas ainda não se comunicando muito bem, né, com a maior parte dos cidadãos. Então, eu ali também, no final da graduação, né, fazendo Direito pela UFRJ, achei muito interessante tanto a disciplina quanto a proposta dele, fui ali ajudando muito pontualmente, né. Então, acho que a primeira apresentação da ideia da única instância que o Gilmar fez, né, a primeira apresentação foi no BNDES, tá, no BNDES Garagem, né, um programa patrocinado pelo governo federal. Ele também fez algumas apresentações na fábrica de startups, que fica aqui também no centro do Rio, também no Porto Maravilha. Então, um ecossistema que vai ali se apoiando, né? Me fala uma coisa, você já tinha empreendido antes? Não com essa robustez e não com essa estrutura, né? Nunca tinha ouvido falar com esse nome startup. Foi tudo muito novidade para mim. Eu sou filha de vendedor, né? Então, vendedor é aquilo. Qualquer chuva a gente vende guarda-chuva, qualquer deserto a gente vende copo d'água. Então, eu cresci com um pai vendedor, né? Já vendi de tudo, já tive que ter ali os meus negócios pontuais, trabalhando como autônoma, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Sempre em movimento, né? Então, fiz isso por alguns bons anos da minha vida, enquanto até mesclava com a CLT. Mas no mundo do direito, né, existe para quem vai para a advocacia privada, existe o desejo de você se tornar sócio de um grande escritório. E eu trabalhava na época, né, quando eu conheci o Gilmar, em um escritório de advocacia, sendo que o período para você se tornar sócio, geralmente é entre 10 e 15 anos, né, de um escritório de advocacia. Então, quando o Gilmar me fez a proposta de ser sócia da única instância, eu falei assim, vambora, sou sócia hoje? Vambora! Topo o desafio. Foi um belo de um corte de caminho, hein? Eu digo que foi juntou a preparação, né, com a sorte e a oportunidade, né? Eu estava preparada para aquela oportunidade. E eu não digo, Patrícia, só preparada no quesito intelectual, não. Eu tive que estudar muito, aprender muito. O Gilmar me ensinou muita coisa sobre startup, ecossistema, investimento, fundraising, todos esses nomes são super diferentes, né? Mas houve também, assim, muita dedicação, assim, e eu sou muito grata pela oportunidade, sou muito feliz de ser sócia da única instância de tudo que eu aprendi, né? Quando você empreende, você se torna, já confirma uma coisa que você né? Que eu digo que todos os empreendedores são meio que autodidatas, né? Porque você tem que aprender muitas vezes sozinho, tem que desenvolver sozinho, tem uma mentoria que você consegue, aí a partir daquela mentoria você desenvolve o seu produto também, você conversa com o cliente, então você consegue entender a necessidade daquele seu cliente e transformar isso em algo real, né? Então você acaba sendo autodidata, né? Então, assim, para mim, pelo menos, é uma satisfação imensa, né? Conseguir tirar uma ideia do papel. Conta para mim o que é a única instância. Vocês são focados nesses problemas de consumo, principalmente. Conta telefônica, de celular, de operadora, como é que é isso? Exatamente, né? A única instância é uma fintech de impacto social que aproxima o cidadão de seus direitos, né? Nosso foco são contas de casa, né? O nosso foco é ajudar a dona de casa, as pessoas que são ali da classe C, D e E, a organizarem as suas contas, a terem as suas contas em dia, mas
pagando esses valores justamente, sem cobranças abusivas, que a gente sabe que acontece muito. Então, dentro desses 2 anos de atuação da Única Instância, quase 3, né, a gente está aí criando um conhecimento, né, desenvolvendo um conhecimento de que, ao olhar a conta da Patrícia, a gente consegue identificar só no olho, né, mas é claro que hoje isso está baseado em tecnologia, a gente consegue saber se existe alguma cobrança indevida e a gente consegue fazer a ponte para que essa cobrança ela cesse, né? Porque uma coisa, Patrícia, é uma pessoa que ganha 10 mil reais ter uma cobrança ali de 15 reais todo mês. Outra coisa é uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, classe C, D e E. E aí, se a pessoa não resolve esse problema na conta dela, no mês que esse problema está acontecendo, isso vai se perdurar por meses até por anos. Mas eu sei que tem a Jude, não é? Uma inteligência artificial. Sim, a gente desenvolveu em 2020, onde a gente conseguia fazer toda a média, né, de todos os processos de direito do consumidor que existiam no Brasil. A gente conseguia identificar esses problemas, tá? Identificar a média de indenização, identificar em qual frequência eles aconteciam, em quais estados eles aconteciam, e a gente conseguia pegar essa informação para o nosso cliente. Entendi. E aí, vocês passaram, então, a tentar, inclusive, aumentar. Vocês estão fazendo esse estudo de tecnologia, de patentes, para conseguir melhorar a eficiência de vocês? É isso? E conseguir escalar mais rápido? Sim, com certeza, né? Startup, ela tem um desafio tecnológico, né? Que é o cerne, né? De você ter uma empresa de tecnologia, você conseguir escalar rápido e bem o seu negócio, né? Então, nós entendemos que a partir do momento que a gente consegue ajudar esse consumidor a ter acesso às contas dele e conseguir identificar os problemas, a gente consegue entregar agilidade, a gente consegue entregar a média que ele gasta mensalmente nas contas de casa, se essa média está muito alta, se essa média está muito baixa. Então, a gente vira um parceiro mesmo do nosso consumidor, conseguindo diminuir esses custos dele, inclusive. E como é o que a gente fala, né? Às vezes, para a classe A e para a classe B, pagar 15, 20, 300 reais a mais, a gente já viu casos assim, não tem problema. Mas para a classe C, D e E, é um rombo no orçamento. Então, a pessoa ela fica totalmente sem suporte e desesperada, né? A gente já teve cliente aqui, né, apresentando o problema dele para a Única Instância, que de repente chega uma taxa para ele pagar de luz de 5 mil reais. E a pessoa fica naquela, é uma cobrança devida, eu pago, mas aí eu vou me sentir lesado, se eu não pagar eu tenho minha luz cortada, eu tenho tudo que está na minha geladeira. Então, assim, é um impacto muito grande dentro de uma casa. Sara, eu sei que vocês participaram do programa de aceleração do Google para startups fundadas por negros, né? Conta para mim essa experiência, porque a gente aqui no Inovar é um Parto fala muito da mulher à frente das startups, mas você ainda é mulher, negra, quer dizer, conta para a gente como é que é esse desafio aí no Rio de Janeiro, se você sente alguma questão relacionada a isso ou maior dificuldade em relação ao ecossistema que você está vivendo. Assim, dificuldade a gente enfrentou desde o início, né? Então, a gente ainda enfrenta, né? Apesar da Única Instância ter aí várias aparições na mídia, assim, ainda assim é um local de desconforto, não pra gente, mas para algumas pessoas que nos veem, nos assistem, né? Acabam assistindo alguma apresentação da Única Instância, e a gente entende que às vezes a pessoa nem sabe, né? Porque que ela tá tão desconfortável com 2 pessoas pretas fazendo a apresentação de uma startup para ela, né? Mas eu e meu sócio, nós sabemos de onde vem esse desconforto, né? E foi muito grato para a gente ter participado do Google for Startups, porque o meu sócio, ele sempre comenta isso, o Gilmar, e eu concordo extremamente com ele, que o empreender é um momento, é um estado onde você fica meio isolado, né? Porque você está falando sobre cultura, você está falando de desafios de time, você está falando de jornada do seu cliente. Não é qualquer lugar que você chega, senta e fala sobre esses desafios e uma pessoa pode te responder, né? Então, acaba que você se isola também um pouco, né, dos seus amigos, da sua família, porque você está imerso ali empreendendo. E no nosso caso, foi imerso empreendendo numa pandemia. Então, o isolamento foi maior ainda, né? A dificuldade era maior ainda. E a troca com outros empreendedores era extremamente necessária. Então, né, quando surgiu, nós nos inscrevemos em dezembro de 2020. A primeira entrevista, né, as primeiras fases do processo seletivo foi no início de 2021. E aí, em fevereiro, a gente teve a confirmação que a gente tinha passado no programa de aceleração do Google for Startups, no Black Founders Funds.
foi uma alegria, assim, pra gente, né? Hoje, se eu salvo engano, é um grupo de empresas aceleradas por empreendedores pretos, é um grupo de, salvo engano, 42 empresas, ou seja, 42 empreendedores pretos juntos, né? Que se conhecem, que trocam experiência, que pedem dica, que trocam dores e trocam sucesso também. A gente fala muito de conquista, de vitória, a gente se parabeniza o tempo todo, né? Então, é um local de acolhimento muito grande, né? Quando você passa a ter essa rede de pessoas que passaram pela jornada que você passou, um pouquinho, às vezes mais à frente que o outro, então quem está um pouquinho à frente dá um auxílio para quem está se desenvolvendo e a gente consegue ter uma troca muito grande, né? Esse senso de comunidade é algo muito importante quando você está empreendendo, quando você está empreendendo na pandemia, quando tudo é remoto, principalmente quando você é uma pessoa preta empreendendo, né? Porque o círculo é menor ainda, né? As mulheres, né, como as pessoas pretas, elas são invisibilizadas, mesmo quando elas estão desenvolvendo um trabalho muito grande, até quando elas estão desenvolvendo um trabalho muito grande, muito importante, que é trabalhando com tecnologia, trabalhando com inovação, resolvendo problemas reais, né? A gente fala muito de empreendedorismo, né? Um empreendedorismo até que antes, né, de 2022, quando a gente teve aí uma carta do Y Combinator, né, falando do inverno das startups, que alguns empreendedores, né, não negros conseguiam levantar milhares de reais simplesmente com PPT. E a gente vê, né, o BlackRock, se ele tem dados sobre isso, pesquisa quantitativa e qualitativa sobre isso, você vê a dificuldade, né, de founders negros tendo equipe, tendo clientes, tendo receita, faturamento, dificuldade que é para você conseguir levantar um cheque de investimento, né? Então não é que não existam, o que existe é uma invisibilidade, né? É um silenciamento, mas a gente está aí para quebrar isso. Patrícia, é muito importante falar que existe um respeito dentro do ecossistema de empreendedorismo pelo empreendedor. Então, mesmo as pessoas que abriram uma empresa e por qualquer motivo tiveram que fechar as portas por pandemia, porque não tinha cliente, porque o modelo de negócio não era validado, essa pessoa ela tem um respeito, porque ela botou a cara para bater. Ela arriscou as economias dela, ela saiu do emprego dela formal, ela abdicou de benefícios de um horário de entrada e de saída, ela trabalhou mais de 12 horas por dia para uma coisa que ela acreditava. Então, mesmo que o negócio não tenha dado certo, existe uma respeitabilidade. Não se fala isso para o empreendedor. Porque essa pessoa teve coragem de fazer algo que a maioria não faz. E tá tudo bem. Exatamente. Olha, e aí a gente pode dizer, só por vocês já terem ido à universidade, vocês já são muito mais do que a maioria consegue, né, da população preta brasileira, que já é um desafio, a gente sabe disso. Ainda mais conseguir empreender uma startup, conseguir lugar no mercado, conquistar clientes, sim, e já está conseguindo investimento realmente, porque é uma empresa que está rodando, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo realmente ainda é uma minoria, mas a diversidade está acontecendo cada vez mais, né? E aí eu falo isso por mulheres, por homossexuais, falo isso por negros, né? Tá começando a virar um ecossistema mais diverso, mais colorido e bonito de ver, eu acho. Sim, sim. A gente teve, algum tempo atrás, se não me engano, uns 3 anos, né, um relatório, né, de uma consultoria, eu não vou arriscar o nome, né, que diz quanto mais diverso o time, mais desenvolvido a empresa mais... Eu acho que foi a McKinsey. A McKinsey, exatamente. Mais desenvolvido o time melhor o cliente é atendido, porque não é, né, um grupo, né, de pessoas que não entende o seu cliente, né, que não tem acesso ao seu cliente, né? Então você acaba conseguindo se comunicar, porque quando eu e meu sócio, a gente ia fazer pesquisa primária, né, que é entrevistar as pessoas, eu não ia, mas o meu sócio ia, né, porque no meu olhar já era mais viciado. Meu sócio ia no Tribunal de Justiça. Ele ia entender por que levou a dona Lourdes a sair do trabalho dela para ir para uma audiência por um problema na conta dela. O que levou ela a fazer isso? E ele conversava, né, com as pessoas, a gente tem tudo, autorização, né, para gravar, para documentar, para entender o nosso cliente. Poucas pessoas descem no chão de fábrica, né, para entender o que está acontecendo. Então, quanto mais diverso esse time, quanto mais diverso, né, o ecossistema, mais soluções inovadoras realmente, né? E quando eu falo inovador, eu gosto sempre de falar. Gente, quando a gente fala inovação, não é necessariamente criar um foguete para a Lua, não, tá? É só fazer de uma forma diferente,
algumas vezes com tecnologia, algo que está sendo feito prejudicando o consumidor, né? É melhorar, né, a jornada desse cliente. O que essa sua vivência ou essas experiências trazem para o seu negócio? Você acha? Você já falou em humildade, por exemplo, que é exatamente o que o seu sócio fez de ir para o chão de fábrica, né? De ir a campo, realmente entender de onde nasce o problema. Mas e você? Como é que você sente isso? Eu acho que o olhar, né, de uma mulher, né, o olhar de uma pessoa preta, ele é um olhar mais atento. É um olhar que você consegue, nas minhas primeiras conversas, né, depois que o Gilmar me chamou para ser sócio, a gente trocava muito e eu falo para ele, olha, não quero, não aceito trabalhar num ambiente onde a gente acabe com a saúde mental dos nossos colaboradores. A gente tem que preservar a saúde mental das pessoas, a gente tem que falar sobre atividade física, sobre terapia, sobre o momento do cafezinho. Não dá para você trabalhar direto sem parar, sem conseguir beber água, sem conseguir ir no banheiro. Então, coisas que eu já passei enquanto fui funcionária, que agora, como sócio, mas não, aqui vai ser diferente, isso não vai acontecer. E aí é muito interessante, né? Porque a única instância ela jamais se diverte, né? Porque o Gilmar é um homem preto, ele convida uma mulher preta para ser sócio. Hoje, 66% do nosso time é composto por mulheres. 75% dos cargos de liderança ocupados por mulheres pretas. Então, assim, para nós é algo natural. Nosso ISD, a gente já nasceu com o DNA ISD. Não precisa de uma consultoria externa ou de um grupo de diversidade e inclusão, porque nós já nascemos diversos e eu vejo que existe muito um acolhimento. Isso é de feedback do nosso time para nós, né? Existe muito um acolhimento, né? A pessoa pensa, poxa, eu tenho uma liberdade aqui de pensar, de agir, que eu não estou nem acostumada. Eu não preciso passar por 10, 20 pessoas para ter uma aprovação num e-mail para tomar uma decisão. Ao mesmo tempo que essa liberdade ela traz responsabilidade, mas a gente entende que essa é uma das melhores formas de se trabalhar, né? E a gente tem vários depoimentos, né? Que, poxa, aqui eu consigo ser ouvida, aqui eu não preciso interromper a fala de alguém para que ouçam a minha voz, eu não preciso alterar o meu tom de voz para que me ouçam, né? O Gilmar é o guardião da nossa cultura, desenvolvendo a cultura da empresa, onde todo mundo é ouvido. Todo mundo tem seu momento de falar, todo mundo pode ser escutado, todo mundo pode apresentar ideia. Você pode apresentar a sua ideia na nossa reunião que a gente tem no time semanal, você pode enviar um e-mail com a sua ideia, você pode mandar por direct a sua ideia, e a gente vai levar isso em consideração, e é muito legal, né? Quando as pessoas veem que, putz, eu sugeri isso e tá rolando, cara, que bacana, assim, que legal. Então, que legal. Sem uma forçação de barra, né? Porque é a nossa essência mesmo, né? E a gente fica muito feliz quando a gente tem novas contratações e as pessoas conseguem dar esse tipo de depoimento. Caramba, eu posso ser eu sou ouvida. E que coisa maravilhosa.